Em janeiro de 1929, chegou na cidade de St. James, em Stone County, estado de Arkansas, Estados Unidos, um homem chamado Connie Franklin. Ninguém sabia nada sobre ele, além do seu nome e idade, que ele afirmava ser 22 anos. Connie manteve-se discreto e na maioria das vezes sozinho na cidade trabalhando como lavrador ou cortando madeira. Por isso, a comunidade simplesmente não deu atenção a ele até que descobriram que ele havia iniciado um relacionamento com uma jovem de 16 anos chamada Tyler Ruminer. Além da diferença de idade, já que Connie tinha 22 e Tyler 16, ainda havia o fato de que a comunidade de St. James naquela época era extremamente conservadora, principalmente os familiares de Tyler. Por isso, o relacionamento era visto como inapropriado por toda a comunidade. Apesar disso, o casal resolveu se casar em março daquele mesmo ano de 1929. Porém, bem próximo da data do casamento, Connie simplesmente desapareceu e, estranhamente, sua noiva Tyler não falou muito sobre o assunto e todos da comunidade simplesmente ignoraram o fato, considerando que Connie teria simplesmente partido para outra cidade, já que ele vivia uma vida nômade, indo de cidade em cidade. Diante disso, a vida continuou normalmente, sem que o desaparecimento de Connie fosse sequer investigado, mas isso durou apenas até outubro daquele mesmo ano de 1929, pois naquele mês uma moradora local chamada Bertha Burns encontrou um chapéu ensanguentado na floresta perto de sua casa, que, segundo ela, pertencia a Connie. E não muito longe dali, ela também encontrou uma fogueira com uma grande pilha de cinzas e lembrou ter ouvido gritos vindos da floresta no dia do desaparecimento de Connie. Por isso, Bertha resolveu relatar tudo o que havia encontrado e ouvido para a polícia. Na investigação policial, foi encontrado na pilha de cinzas na floresta restos de ossos e dentes que um oficial de saúde do estado do Arkansas, chamado Garrison, afirmou que eram humanos. Os policiais então passaram a considerar a possibilidade de que Connie tivesse sido abatido na floresta e queimado em uma fogueira. O próximo passo da investigação foi falar com Tyler, a noiva de Connie, que até aquele momento permanecia relativamente em silêncio sobre o sumiço do noivo. Mas quando a polícia foi interrogá-la, Tyler revelou o que de fato havia acontecido. Segundo ela, no dia 9 de março de 1929, ela e Connie estavam a caminho do juiz para se casarem, quando foram atacados por uma gangue de delinquentes bem conhecida na cidade, formada pelos jovens Hubert Hester, Herman Greenway, Joey White e Bill Younger. O grupo teria abusado de Tyler e espancado Connie até por fim em sua vida e, em seguida, queimaram o seu corpo. Tyler então não disse nada antes, pois teria sofrido ameaças contra sua vida e da sua família, então preferiu permanecer em silêncio por medo. Para corroborar com o relato de Tyler, seu primo Reuben Howell, que era surdo-mudo, também relatou que viu um grupo de homens carregando um corpo na floresta naquela mesma noite. O xerife então decretou a prisão dos 4 homens e mais de Alex Fulks, que seria cúmplice do crime. O julgamento foi marcado para dezembro daquele mesmo ano, mas os advogados de acusação tinham pouquíssimas evidências, pois o oficial de saúde, que havia dito que os resquícios de ossos e dentes encontrados na pilha de cinzas eram humanos, se recusou a afirmar isso no julgamento. Então sobrava basicamente apenas os relatos de Tyler e seu primo. Já os 5 jovens presos diziam que Connie ainda estava vivo, por isso foram colocadas recompensas para qualquer um que desse pistas do paradeiro de Connie. Até que, pouco antes do dia do julgamento, um homem de St. James, chamado Marks, foi comprar algodão em Humphrey, também no estado do Arkansas, e encontrou um homem muito parecido com Connie, que inclusive todos chamavam de Connie ou de Sr. Franklin. Marks então resolveu conversar com o homem e confirmou que ele de fato era Connie Franklin e o convenceu a voltar para St. James e testemunhar no tribunal. É um caso completamente bizarro. Connie então surgiu para testemunhar no julgamento dos homens que teriam tirado a vida dele.
Porém, Tyler, seus familiares e amigos afirmavam com veemência que aquele homem não era Connie. Posteriormente, foi descoberto também que Connie, na verdade, era Marion Franklin Rogers, que tinha abandonado esposa e 4 filhos depois de ter escapado do Hospital Estadual de Doenças Nervosas, onde ele estava internado desde 1926 e havia escapado alguns meses antes de surgir em St. James. Independentemente de ter mentido o nome ou não, ninguém conseguia provar se aquele homem que estava no tribunal era o mesmo homem que havia desaparecido. Apesar disso, Connie ainda falava de vários detalhes sobre cidadãos da cidade e sobre Tyler, que seria impossível de um estranho saber. Ainda assim, isso não era suficiente para provar definitivamente no tribunal que ele era realmente quem dizia ser. Por isso, foi instaurado um júri para determinar se deveriam considerar aquele homem como sendo o homem que desapareceu. Durante o julgamento também, Tyler começou a mudar sutilmente sua versão dos fatos, dizendo agora que, na verdade, ela tinha visto Connie ser espancado, mas não viu eles tirarem a sua vida. Porém, Tyler era irredutível quanto a todos os outros fatos que ela já havia narrado. Quando finalmente chegou o momento de Connie narrar os fatos que teriam acontecido naquele dia, ele contou que o grupo de jovens que estavam sendo acusados de tirar a sua vida eram, na verdade, amigos dele, e que ele e sua noiva, Tyler, estavam indo para o juiz oficializar o casamento, junto com o grupo de amigos. No caminho, eles foram bebendo e Connie acabou ficando muito bêbado, caiu do cavalo e se machucou. Tyler, incomodada com a situação, pediu que o casamento fosse adiado para um outro dia, quando Connie estivesse melhor. Mas Connie insistiu e falou que caso ela não casasse com ele, ele iria mudar de cidade e nunca mais ela o veria, pois como Tyler insistiu em adiar para outra data, Connie fez o prometido e foi embora para Humphrey, onde estava trabalhando nas fazendas de algodão e seguindo sua vida nômade, como fazia desde que saiu do hospital. Para contribuir com a defesa do grupo de jovens, surgiu também um dentista da cidade, que aceitou testemunhar no tribunal afirmando que os dentes encontrados na pilha de cinzas eram de animais, provavelmente de uma ovelha ou cachorro, e que definitivamente não eram humanos. Por fim, os jovens foram absolvidos por falta de provas e Connie continuou sua vida normalmente. O caso ficou conhecido como o julgamento do fantasma de Arkansas, mas apesar de ter tido um fim toda a história, muitas dúvidas permaneceram na mente de quem acompanhou o caso. Afinal, Connie e Marion eram realmente a mesma pessoa? Por que sua noiva Tyler, sua família e amigos quiseram incriminar os amigos de Connie? E por que, quando Connie desapareceu, ninguém se importou, nem mesmo as autoridades? Estas perguntas permanecem ainda sem resposta. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.